Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do SPR. Chegamos na mentoria 37, a chave é a número 13, execução. Mas antes de irmos para o vídeo, por favor, verifique se você está inscrito nesse canal. Não está inscrito? Já se inscreve, ative os sininhos para receber todas as notificações. Nós estamos preparando um 2013 com muito conteúdo aqui nesse canal de transbordo, sobre investimentos, sobre planejamento de vida e financeiro, para de fato você viver uma vida que vale a pena em Deus, fazendo do dinheiro escravo do seu propósito, escravo do seu desfrute. Então, confere se você está inscrito e ative os sininhos para receber os vídeos em primeira mão. Outra coisa, dá o seu curtir, é uma maneira de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você. E agora, se você está comprometido nessa frequência de transbordo, você vai comentar, porque o seu comentário é o seu transbordo de volta para mim e para as outras pessoas que vão ler. Agora, quer um compromisso master mesmo, quer realmente entrar na frequência, você vai pegar esse vídeo e vai encaminhar para um amigo, para um familiar, vai pegar o link desse vídeo, vai colocar num grupo do WhatsApp, fechado? Seja no seu grupo de QGR, no seu grupo de transbordo da família, do trabalho, combinado? Mas vamos lá então, mentoria 37, estamos na reta final. Depois dessa vão faltar mais 3 chaves. Sábado, dia 31, a gente chega no final desse programa, né, dessa mentoria. E na verdade, a gente não chega no final. De fato, ele começa, porque nós vamos ter que entrar na constância em 2023. Fica ligado que vem novidades por aí. Mas então a chave da execução. A gente executa a partir da criação. A gente tem que entender que existe gestão, execução e criação. Só que o executor, para a gente executar, precisa ter algo, entende? Não adianta, tem muita gente que tem as ideias, mas eu preciso de alguém que executa essas ideias. Esse é o primeiro ponto. Então é assim, mas eu quero ser o cara que cria, o cara da criatividade. Não tem problema nenhum. Você vai precisar encontrar, né, achar um par, fazer sociedade com alguém que executa. Tá? Por quê? Porque a execução, o executor, é uma ponte da ideia para a ação. Só tem resultado através dessa ponte. Eu e você só teremos resultados executando. Eu estou aqui gravando um vídeo, eu estou tendo resultado. Está se criando, né? Criou-se muita pujança nesse movimento chamado Transbordo SPR do Léo. Por quê? Porque eu estou executando uma ideia que estava aqui de transbordar no YouTube, de transbordar no Zoom. Você não sabia? Ainda dá tempo, reta final. Mas amanhã, assim que termina a aula do Pablo Marçal oficial, lá do SPR, eu abro um Zoom para a galera do grupo do WhatsApp gratuitamente. Primeiro link na descrição, você cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp. Mas enfim, então a execução, o executor, é uma ponte entre a ideia e a ação. E não tem resultado sem o executor. Só que aí que tem um ponto. Nós precisamos entender que não é também sair fazendo. Precisa ter um mínimo de... Primeiro a gente vai linkar com a chave do MVP. Fiz o MVP, o mínimo, ok. Agora eu sento, planejo, organizo as ideias. Para quê? Para que eu execute de maneira planejada e assertiva. Para quê? Para não ter retrabalho. Então um bom executor é aquele que executa sem precisar ter retrabalho. Senão vai ficar pior, tá bom? E aí que tá, isso eu achei interessante, né? O executor, ele tem a tendência a ficar famoso, mais que o administrador e os criadores. Por quê? Porque a gente sempre diz, foi fulano que fez, sempre está associado a isso. Vou dar um exemplo num time de futebol. Quem faz o gol acaba levando a fama. Às vezes o goleiro fez aquela defesa, tal, teve toda uma dinâmica. Aí o jogo terminou 1-0. Depois de um tempo, de quem que a gente lembra? Do nome da pessoa que marcou aquele gol. Por quê? Porque ele foi o executor naquela partida. Então o executor fica com a fama, pensa sempre nisso. Às vezes tem um monte de gente envolvida que faz, que gere, que administra, mas a pessoa que coordena e que executa fica com a fama. E execução nada mais é do que dar play. Execução nada mais é do que executar o que foi planejado, tá bom? Executar uma pena, executar uma multa, executar está em agir, está em fazer valer aquilo que foi planejado, aquilo que foi combinado, aquilo que está no papel ou que você tirou da cabeça, testou no MVP e agora vai realmente exponencializar.
E aí a gente já entende, então, que não existe resultado sem execução. Tá? Treine as pessoas que estão próximas de você para serem executores. Quanto mais executores você tiver, mais rápido a prosperidade será para todos. Os executores tendem a serem mais próximos. Os executores são mais prósperos, são mais ricos, tá? Automaticamente eles ficam com a fama. E o TPC, né? A prática, lá no TPC, teoria, prática e constância, a prática é a execução, é você entrar em movimento. Então aqui eu estou dividindo com você a teoria, que eu captei lá na aula, então eu captei a teoria também na aula. O que é a prática? É a execução. Eu estou aqui praticando, por quê? Porque quando eu estou ensinando, eu já peguei e virei essa chave que quando eu ensino eu aprendo 2 vezes, percebe? Então eu estou contribuindo para você, mas eu estou contribuindo primeiro para mim mesmo poder avançar, passando esse conhecimento para você, e num futuro eu mesmo posso ouvir o que eu gravei. Às vezes correndo eu vou pôr um áudio para ouvir, deixa eu ouvir exatamente. Isso é uma vantagem para você que produz conteúdo. Eu posso voltar em 2015, por exemplo, e ouvir lá um vídeo que eu gravei e entender como que eu pensava sobre um determinado assunto, reprogramo e avanço. A vida, lembra, é sempre eu ir subindo os degraus e avançando. Tá? E aí, uma analogia muito interessante, isso ficou marcado para mim. Então vamos imaginar que o objetivo fosse nós construirmos um prédio, tá bom? E o que então é essa mentoria do SPR? Tem a teoria, a prática e a constância. O que é a teoria? São as chaves. Nós estamos aqui há 37 dias, né? Mas vamos chegar nos 40 dias, nós vamos ter tido 40 aulas práticas. O que é a teoria? Fazendo analogia com o prédio. Então você teve lá uma aula sobre construção de parede. Aí o que é a prática? Deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer uma parede aqui de 2 metros, só para eu ver se ela vai ficar retinha, bonitinha. Opa, fiz a prática, legal. No outro dia eu tive a teoria de fazer laje, de fundar uma laje. Deixa eu aqui fazer uma laje de 2 metros quadrados para ver como é que fica. Puxa, legal. Eu tive a teoria de subir uma pilastra, de subir as vigas, de fazer as fundações, de todos os processos, certo? Então você teve a teoria e você praticou. Só que vai chegar no final dos 40 dias, a gente vai olhar para o terreno e vai falar assim, cadê o prédio? Você vai ver uma parede de 2 metros, você vai ver um pedaço de laje que você fez, você vai ver uma pilastra, você tem as práticas. É a partir daí, porque a construção de um prédio leva muito tempo. Então a partir disso que nós vamos, a partir da teoria e do que nós praticamos, agora sim nós vamos planejar a construção do prédio, que é a constância. Porque algumas pessoas podem dizer assim, não, só quero fazer uma casa pequenininha. O outro fala, não, quero fazer um sobrado. O outro quer construir um predinho de 5 andares. O outro quer construir um predinho de 10. O outro quer construir um prédio de 20. Eu não sei o prédio que você quer construir. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que o SPR de fato vai começar no dia 1º de janeiro de 2023. Quando nós vamos então olhar para o nosso terreno, ver tudo que nós praticamos e agora nós vamos tornar isso constante para realmente construir e viver uma vida que vale a pena em Deus. Você entende isso? E bora cair para dentro do grupo do WhatsApp, porque nós vamos continuar esse transbordo em 2023, vai ter muitas novidades e você que quiser andar mais perto desse grupo de transbordo, criou-se uma família, né? Nós estamos chegando em aproximadamente, acho que 750 pessoas já nesse movimento, e foi muito legal a sinergia que nós estamos criando e com certeza nós vamos criar aí maneiras de nós caminharmos juntos o ano que vem e aqueles que quiserem caminharem ainda mais próximos conosco, tá bom? Mas então isso ficou muito interessante, né? Essa analogia do prédio. Então por enquanto nós estamos, se você está praticando, você está simplesmente praticando a teoria que você colocou. Tá? Por quê? Porque não dá para sair fazendo sem estratégia, pensa sempre nisso. Tá? Por quê? Porque a execução precisa de antecipação, justamente para no meio do caminho não parar. Fazendo uma analogia de uma obra, se eu não tiver um planejamento, às vezes a obra pode parar porque faltou o material de construção. Puxa, faltou o cimento. Por quê? Porque saiu executando sem um planejamento para entender exatamente o processo como um todo. E aí que tá. O Pablo ele diz, né? Ele ama participar de execução justamente para não custar mais caro e para não ter retrabalho. Eu também gosto muito de participar da execução. Eu
me encaro, né? Eu me conheço, eu me digo que eu também sou um executor. Por quê? Porque a execução, quem está na execução é o primeiro a já ver o resultado, porque ele está testando, ele está no front ali, tá bom? E esse é um ponto, né? A pessoa que está na execução, ela vai garantir que o trabalho seja bem executado, que não tenha retrabalho e automaticamente custe menos, tá bom? Então declara nesse momento agora, respira fundo. Eu sou executor e vai ser difícil achar alguém melhor do que eu. Repete aí com você. Eu sou executor e vai ser difícil achar alguém melhor do que eu. Você é o melhor executor para executar o que está dentro do seu coração. Eu sou o melhor executor para executar o que Deus colocou no meu coração. Você entende isso? E aí o que vai acontecendo? Nós vamos nos conectando, nos ajudando e potencializando isso ainda mais, tá bom? E aí o que acontece? Você precisa executar, porque já lembra, já está tudo dentro de nós. Então, peraí, eu preciso executar a riqueza que tem dentro de mim, eu preciso executar a sabedoria que tem dentro de mim, executar a prosperidade. A gente precisa entrar em ação, a gente precisa sair do campo das ideias e executar, ter a coragem de executar o que tiver que ser executado. Pensa nisso com carinho, tá bom? Por quê? Se a gente pensar, Deus executou, Ele criou a terra, criou tudo isso aqui em 7 dias. Deus é um executor, entendeu? E aí, para vocês entenderem essa questão também, para a gente já caminhar para o fechamento, o executor, a execução, que foi uma frase que mexeu comigo, ó, vou deixar aqui com vocês, e aí eu vou explicar. Quanto mais leve for a execução, mais rápido será a colheita. Até aí tudo bem. Só que quanto mais executor você for, menos você vai ter que fazer as coisas. Você fala, como assim? Quanto mais executor você for, menos você vai ter que fazer as coisas. Como assim? Vou te dar um exemplo. Vamos pensar na agricultura, na lavoura. Antigamente, como é que era? Lá atrás, era feito com as mãos, talvez com pedras, enfim, o homem para manusear a terra. Até que descobriu a enxada. E aí ele executava com a enxada. Melhorou? Bastante. Mas depois disso, criaram um disco de arado que era puxado por cavalos. Opa, melhorou a execução. Depois criaram o que? Os tratores. E atualmente a gente tem tratores, né? Grandes máquinas que não precisam mais nem de motoristas, que são guiadas por GPS, que são guiadas justamente à distância numa central de computação. Olha que doideira que é isso. Por quê? Porque quanto mais executor eu for de maneira eficiente, mais eu preciso fazer. E quanto mais executor e quanto mais leve for a execução, mais rápido e maior vai ser a colheita. Pensa o quanto colhe, né? Uma grande máquina, uma centelha uma colhedeira, fugiu a palavra, uma colhedeira gigante em relação, se eu comparar com homens, se eu comparar com tratores, percebe? Então, quanto mais leve é a execução, maior e mais rápida será a colheita. Pense sobre isso, tá joia? De uma maneira simples, essa foi o que eu captei dessa chave, né? A chave número 13, execução, a mentoria 37. Eu não sei você, mas eu já estou ficando com um gostinho de... a gente sabe que o fim é melhor do que o começo, mas faltam só 3 dias para a gente chegar ao fim. Ainda dá tempo de você participar conosco do Zoom, ainda dá tempo de você entrar e fazer parte deste movimento. Primeiro link na descrição tem nosso grupo do WhatsApp. Vai ser um prazer ver você com a gente no Zoom. Bora lá amanhã, cair para dentro do Zoom. Assim que termina a aula do Pablo, eu mando o link do Zoom no grupo do WhatsApp. Fechado? No mais é isso. Fica ligado. Até o próximo vídeo desse canal. Beijo, abraço e valeu!